Você que é ou quer ser infoprodutor, sabia que é possível faturar R$ 175 mil com produtos de baixo ticket, como por exemplo aqui produtos de R$ 67, produtos de R$ 97, produtos até mesmo de R$ 57? Pois bem, a gente com algum desses produtos faturamos R$ 175 mil para um de nossos clientes. E acreditem, ele teve praticamente o dobro do faturamento em que ele investiu. Se vocês quiserem saber como a gente chegou a esse valor aqui, investindo R$ 90 mil, ou seja, basicamente o dobro em faturamento, me acompanhe aqui que eu vou te mostrar todo o passo a passo do que a gente analisa para conseguir chegar em resultados desse estilo, tá? Eu deixo claro aqui para você que essa é uma das formas que a gente tem de chegar nesse valor. Talvez nesse mercado tenha outras formas e você vai descobrir isso ao longo do tempo, a gente também vai descobrir isso ao longo do tempo, mas acontece que a gente já tem uma forma válida, concorda comigo? Né? Temos resultados expressivos assim, não só desse cliente, mas também de outros que faturaram menos, como 25, 50 mil no mês, porém investindo menos também, né? Então aqui eu gostaria de trazer nessa aula para vocês um pouquinho do que a gente analisa nesses perpétuos, nesses principalmente low tickets aqui, e eu gostaria de desenhar para vocês como a gente pensa para poder chegar nesse resultado. Então, bora lá. Essa aula vai ser um pouquinho longa, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que vocês estão acostumados, mas vai valer bastante a pena para vocês entenderem de fato como a gente chegou nesses 135 mil em determinado momento no mês de fevereiro, tá? Desse ano. Eu preciso que vocês entendam que essa aula, ela também não vai ser uma aula simples de se entender. E provavelmente você vai ter que ver ela mais alguma vez, além dessa agora, para conseguir entender alguns raciocínios que a gente tem por trás dela. Mas basicamente, a gente tem que partir do que a gente chama de funil do perpétuo aqui dentro da agência, dentro do nosso método para perpétuos de low ticket. Então, eu vou começar aqui dizendo para vocês as etapas dentro do tráfego pago, tá bem? Então, quando a gente vai começar a fazer anúncio lá, a gente vai ter primeiro as impressões, tá? Para você que não sabe, impressões é toda vez que o anúncio vai aparecer para alguma pessoa. Depois você vai ter alcance. Ou seja, se você não sabe ainda, alcance é o número de pessoas únicas. Então, assim, o Joãozinho aqui viu o vídeo e a Mariazinha também viu o vídeo, certo? Aqui você tem um alcance de 2 pessoas. Se o Joãozinho assistir mais uma vez esse vídeo, esse seu anúncio, o seu alcance continua sendo 2, mas a sua impressão vira 3. Porque a impressão é o número de vezes que o seu anúncio vai ficar ali repetindo, vai ficar mostrando para pessoas novas ou pessoas, as mesmas pessoas. Já o alcance não, é só o número de pessoas exato que foram mostrados os seus anúncios. Tá? Então, brevemente, se você não sabe o que é impressão alcance, tá aqui já um spoiler para você entender um pouco melhor. Depois de alcance, a gente vai botar aqui o número de pessoas que clicam nesse seu anúncio. Depois de clicar, o que a pessoa geralmente vai ver no low ticket é que ela vai ser encaminhada para uma página de vendas. E depois de você clicar nessa página de vendas, geralmente você vai ir para o checkout. Checkout, para quem não conhece, é aquela plataforma, por exemplo, a Hotmart é um checkout, você tem Eduz, você tem Rubla, você tem Qlify, você tem, hoje em dia, muitas plataformas aí de checkout que vai fazer seu pagamento, aí seu gateway de pagamento. Depois do checkout, a pessoa vai poder realizar a sua compra, ou seja, aqui, finalmente, ela comprou de você. Show? Então, a gente tem essa jornada do início do anúncio, desse ponto inicial, até ela chegar na compra. Show? E é aqui que as pessoas muitas vezes vão fazer o tráfego e elas deixam de olhar isso ao longo do tempo. E isso é o que vai fazer o seu
negócio, o seu produto, o seu low ticket, vender de maneira escalada. Claro que às vezes até no começo, você não precisa muito dar o olhar para cada uma dessas métricas, você precisa ter mais uma noção geral. E no começo mesmo, depois eu vou gravar uma outra aula sobre isso, porque vai te importar mais o dinheiro no bolso, entendeu? Se está tendo retorno ou não e está tendo dinheiro no bolso ou não. Aqui, já é para uma pessoa que já começou, já está tendo alguma noção sobre o assunto, precisa se aprofundar, precisa escalar mais. Vamos lá. Vou supor algumas métricas aqui para a gente conseguir conversar de uma maneira que faça sentido para vocês entenderem como a gente escala esses negócios aqui dentro, como, por exemplo, o negócio de R$165.000 que a gente teve faturamento em um único mês. Tá? Eu vou anotar aqui alguns dados que eu botei só para ilustrar para você como a gente pensa no raciocínio, que a gente tenha impresso 100 mil para 100 mil vezes um anúncio, tá? Então, lembrando, 100 mil vezes não necessariamente de impressões, não são 100 mil pessoas, tá? O alcance é o número de pessoas que a gente vai ter aqui, que vai ter visualizado. O que eu geralmente recomendo, passando esse número de 100 mil impressões, vamos supor que seja 100 mil impressões, eu sugiro que você tenha ali por volta de metade desse número em relação ao alcance. Então, por volta de metade do número de impressões você tem de pessoas assistindo o seu anúncio. Então, ali por volta de 50 mil. Já logo aqui, vocês podem reparar que a gente tem uma grande queda, né? Vou fazer uma linha aqui embaixo para ficar mais visível para vocês também. Nesse nosso funil que vai na horizontal, até lá a chegada da compra final aqui. Tá, aqui é a nossa compra final. A gente vai caminhar até lá, gente. Vamos lá que vai dar bom. Já tá em cima de mim aqui a compra final. Eu vou até ajeitar aqui para vocês não terem nada impedindo a visão de vocês. Aqui eu não vou ocupar. Então, aqui nesse momento de impressão para alcance, a gente tem uma queda por volta de 50%. Eu geralmente aconselho a você ficar aqui entre 33%, tá, a 60%. Tá, nessa queda. Aqui nesse exemplo eu botei 50 mil porque está ali entre um ponto médio e é um ponto que eu aconselho muito você começar a trabalhar aqui com esse valor de 50 mil pessoas visualizando seu anúncio. Geralmente essa frequência, então, ela fica ali por volta de 1.5 a 3. Ou seja, ou as pessoas vão estar vendo uma vez ou um pouquinho mais seu anúncio, ou essas pessoas vão estar vendo 3 vezes o seu anúncio. Toma cuidado com essa frequência de 3, que talvez você esteja gastando muito dinheiro para as mesmas pessoas, e aí você vai ter que fazer reajustes de rota. Às vezes, dependendo do seu produto, é normal, mas tenta ficar nesse padrão de metade, cair 50% daqui para cá. Chegamos no alcance, a nossa próxima etapa é a etapa de clique. E aí aqui é uma das nossas maiores perdas. Tá? Isso é absurdamente normal. Absurdamente normal, tá, gente? Vou botar aqui que a gente vai cair das 50 mil pessoas para 2 mil pessoas. Opa, troquei a caneta aqui sem querer. 2 mil pessoas, então, estão clicando no seu anúncio. Então, a gente caiu aqui. E aí, essa queda, eu recomendo geralmente, tá, gente? Vocês procurarem estar entre 2 a 7% das pessoas que clicaram, tá? Então aí fique entre 2 a 7% das pessoas que clicaram, vai fazer mais sentido assim, e vocês vão entender por que isso aqui, porque a gente tem que analisar geralmente o clique dentro da ferramenta de gerenciador de anúncio, o clique em relação à nossa impressão, tá? Que aí é a nossa métrica de CTR. Eu não vou entrar muito a fundo aqui na explicação do CTR em si, mas eu vou botar aqui para vocês uma margem que vocês vão poder ver no gerenciador de CTR. Tá? Eu vou escrever aqui embaixo para vocês, que é uma métrica bem importante que vocês vão analisando ao longo do tempo, mas deem prioridade para o custo por compra. Tá? Mas o CTR, só para vocês poderem fazer algumas otimizações mais finas, no low ticket, como a gente está falando aqui de low ticket, eu aconselho ali
vocês terem um CTR de 1 a 13,5%. Tá? Mais ou menos nessa média aí para low ticket. Não muito menos, porque provavelmente, se for muito menos, vocês vão precisar de um pouco mais de esforço para mandar mais pessoas para a página de vendas. Tá? Passando do clique em si, é porque isso ficou assim, não sei, mas agora foi. Passando e voltando aqui para a gente entender um pouco melhor sobre o nosso funil em si, a pessoa que clica, nem sempre ela cai na página de vendas direto. Porque tem uma métrica aí de connect rate que não vai conectar todas as pessoas, não vai ter uma taxa de carregamento de página que vai demorar para a pessoa conseguir chegar ali no ponto final de visualizar a página. Então, aqui em si, a nossa página de vendas, eu vou colocar ela como uma visualização de 1.200 pessoas. Tá, então a gente teve mais uma quedinha aqui do nosso funil. Daqui veio para cá. Aí nessa queda aqui, eu aproximadamente entendo que você vai ter algo por volta de 55% até 85% de queda nessa transição. É uma das menores, tá, gente? Às vezes ela só perde de checkout para compra. É uma das menores, mas tomem cuidado quando estiver já chegando aqui no 55% para analisar, ver se não tem algo que você possa otimizar na página, que você não possa fazer diferente. Ao mesmo tempo que, se você promete algo muito forte e o seu CTR está muito alto, é provável que aqui você tenha uma perda maior também, tá? Que as pessoas estão desistindo ao longo do caminho, então pode ser que isso aconteça, tá? Tome muito cuidado que aqui nesse desenho, às vezes vocês não percebem, mas a página de vendas e o anúncio também, eles têm que estarem muito conectados. Então, assim, as coisas que você está falando para o seu possível cliente tem que se conectar. Não pode ser algo que se desassocie, porque senão você vai ter um volume muito grande de clique e depois no checkout aqui vai cair muito o número de pessoas que vai entrar no checkout. Porque pensa pelo lado do usuário. Ele vai clicar num anúncio que promete ele ganhar muito dinheiro, e aí chega na página de vendas, está lá uma profissão que ele nunca ouviu falar na vida. Vamos supor aqui uma profissão que ele nunca ouviu falar na vida e nem diz se ele vai ganhar dinheiro ou não. Ou seja, completamente desconexo. Sabe? É como se no anúncio você prometesse dinheiro aqui no clique e aqui na página de vendas você está prometendo estilo de vida. Não faz sentido, né, gente? E aí aqui o checkout vai cair muito. Muito, muito, muito. Ou a quantidade de pessoas que compram checkout. E aí você vai notar entre essas duas etapas um grande problema aqui, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho dessa importância entre as coisas serem analisadas e por que eu estou fazendo esse passo a passo aqui com vocês, para vocês entenderem justamente isso. Que por trás de low ticket, por trás de perpétuo, que realmente tem resultado, que realmente funciona e tem um retorno financeiro, vocês precisam analisar todo esse funil aqui dentro do tráfego pago, tá bom? E aí, para checkout, da página de vendas para o checkout, aí a gente tem uma taxa que ela não é tão considerável assim, tá? Vamos colocar aqui de low ticket de 30% a 50%, que é uma coisa que a gente tem bem comum. Tá, então ela vai cair de 30% a 50%. Tá? Então aqui no nosso exemplo eu vou botar aqui 480, tá? 480 checkouts. Tá? Foi ele mais por baixo, assim. Não foi nem nos 50%, tá? Aí o que acontece? Nos 30% aqui de 480, a gente chega com 480 pessoas no checkout. Essas pessoas aqui, vocês concordam comigo que elas já viram essa página, né? Às vezes não. Às vezes elas só foram de curiosas, foram clicando em tudo e acabou chegando até o checkout. Com essas 480 pessoas aqui, o que geralmente a gente tem nessa conversão final que vira as nossas pessoas compradoras é uma taxa de 50
a 60%. Tá? Geralmente é essa taxa que a gente vai ter nesses momentos. Aí, pessoas que compram, enfim, vamos botar aqui 50%, a gente teria aqui 240 compras. Não sei se você tem essa noção, tá? Mas 100 mil impressões não é algo muito difícil assim não de você ter, tá? As métricas aqui que você tem que dar mais atenção desse momento aqui é CTR, tá? Você tem que ter atenção nisso. Essa métrica entre clique e página de vendas, que às vezes ela fica escondida, e como está o seu avanço do checkout para a compra. Por que eu digo isso? Porque às vezes, você tendo poucas pessoas indo no checkout, você está tendo um problema às vezes de página de vendas. Você tendo poucas pessoas na página de vendas, tá? Geralmente você pode estar tendo um problema com o seu anúncio e a conexão entre eles. E é assim que a gente começa a concatenar nossos pensamentos, sempre enxergando. Olha o movimento que eu sempre fiz. Não sei se vocês perceberam isso durante todo o tempo. Se você é esperto, você já percebeu isso. Mas eu sempre fiz o movimento de a etapa anterior. A relação da etapa em que eu estou da etapa anterior. Por isso que eu vim desde lá da impressão até o fim da venda, praticamente analisando entre a próxima etapa. A única coisa que eu fiz em vermelho aqui para vocês foi o CTR, em que eu puxei a etapa do clique lá para a impressão, que é realmente a métrica de CTR. Mas de restante, todas as outras análises foram sempre entre uma etapa e outra. E assim você vai entendendo e lendo isso aqui dessa maneira que eu te trouxe. Fechado? Essa é a maneira que a gente enxerga um perpétuo, tá? São essas métricas que a gente tem muita de análise para esse momento de perpétuo em que a gente está colocando escala. Eu espero muito que você entenda que são métricas gerais. Talvez você vai ter um perpétuo que sim, vai dar muito bom e não tem essas métricas. Talvez aqui você tenha vamos supor, um CTR menor, um CTR de 0,80%. Mas o que você tem que entender disso, no fim das contas, é que se o seu nicho for uma coisa muito específica, um nicho muito específico, talvez essas suas taxas vão cair ali no CTR e vai ter uma página de vendas que vai ter uma conversão maior e aí vai compensar. Ou se não o oposto. Às vezes aqui você vai ter um ambiente muito genérico, então seu CTR talvez vai ser muito maior que 3,5%, vai ser 4%. Já trabalhei em nichos de relacionamento que o CTR nosso era 5%. É uma coisa absurda. Só que aí, na página de vendas, aqui nesse momentinho aqui, a nossa conversão caia muito. Tá? A nossa conversão da página caia muito. Vendendo bem, mas compensava porque o criativo chamava muita atenção por ser um big nicho, vamos dizer assim, um grande nicho de relacionamento, assim como é financeiro. E aí depois, quando chegava na página, caía por um motivo de realmente a pessoa não estar pronta para aquele passo ou não ser aquele objetivo da pessoa naquele momento. Tá? Então, assim, espero ter ajudado. Se vocês precisam de alguma ajuda para executar o tráfego de vocês, estamos aqui. Pode nos contactar. Pode chamar o comercial. Eu vou deixar o nosso contato no WhatsApp do suporte aqui na descrição desse vídeo. Então, pode nos chamar. Aproveitando, né, a gente sempre gosta de fazer os nossos vídeos ficarem um pouco mais longos depois do fim deles. Eu vou fazer diferente. Eu vou deixar o número do comercial aqui para vocês. Tá bem? Então, o número do nosso comercial é 51 DDD, né? 993734607. Esse é o nosso número comercial, tá? Então, se você quiser um diagnóstico, quer que você analise o seu perpétuo, você quer que analise o seu lançamento, você quer consultar uma consultoria, um treinamento para o seu momento aí, para o seu negócio, ou se não, também a própria execução do tráfego pago para você. Show? Atendemos infoprodutores e negócios locais. Tá aí com vocês.
Valeu!